Hoje é um grande dia, Nicolás Maduro acaba de ser capturado, a ditadura venezuelana parece ter acabado, o preço do Bitcoin subindo acima de US$ 90.000, parece que realmente estamos começando 2026 com o pé direito e no vídeo de hoje vamos falar sobre várias informações sobre mercado, sobre investimentos e sobre o Bitcoin aí, que está subindo já em 2016, no diário está subindo 0,19% só, mas no anual está subindo quase 3% em uma tendência ascendente aí para 2026. Aparentemente estamos começando com o pé direito em reais, preço do Bitcoin a R$ 488.000. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho e principalmente considere fazer parte da área de membros e apoiar financeiramente o canal, o famoso elogio sincero, e de quebra você consegue acesso a todo o conteúdo exclusivo aí do canal da área de membros. Então a primeira coisa que eu quero falar aqui no vídeo de hoje, lembrando, é claro, que isso não é uma dica de investimentos, é o disclaimer clássico que a gente sempre faz aqui no canal, é do Power Law e da liquidez que estão apontando para o Bitcoin a 180 e poucos mil dólares. Então, post do Felipe De Martini no x.com, e ele coloca aqui a liquidez global plotada junto com o gráfico do Bitcoin e atrás o Long Term Power Law, né, que é um gráfico de tendência aí do preço do Bitcoin. E ambas as linhas de tendência e de liquidez também corroboram com a hipótese do preço do Bitcoin chegar em breve aos 180 a 190 mil dólares. Vamos falar sobre isso e outras informações no vídeo de hoje. Bom, então o que o Power Law, que é essa linha de tendência, essa projeção aí de preço do Bitcoin realmente está dizendo, e não é exatamente uma projeção cravada, mas linhas de tendência aí de preço, né? Então a Power Law do Bitcoin não é um modelo de preço-alvo, é um envelope estatístico de trajetória baseado em crescimento de rede, escassez programada e adoção ao longo do tempo. E ela responde a melhor pergunta: abre aspas, esse preço está caro ou barato para esse estágio temporal do Bitcoin? E quando alguém fala em 183 mil dólares, normalmente está olhando para a mediana ou upper mid band aí do canal. Aqui a gente tem as faixas aí de preço do canal, né? Como vocês podem ver aqui em várias cores, está meio difícil de ver aqui, mas é como se fosse um rainbow chart aí, então. E basicamente, olhando para uma tendência mediana, aí o preço poderia chegar já nos 180 mil dólares, e não para uma banda superior, onde o preço já passaria aí de 200 mil dólares. E é importante lembrar aqui, o Power Law não prevê quando, ele só diz que o preço tende a orbitar se o regime continuar aí uma tendência parecida com o que era no passado. Então não temos a garantia de que o passado vai se repetir, mas é interessante olhar essas tendências para termos uma olhada aí de perspectiva e potencial de preço. E falando agora sobre a liquidez, onde está o verdadeiro motor aí do Bitcoin, que pode ser também um freio eventualmente, né? É a liquidez global, que acaba sendo um driver casual aí do preço do Bitcoin. E aqui a gente tem alguns cenários, né, que levam em consideração a liquidez. A gente sabe que o preço do Bitcoin já se distanciou um pouco da liquidez global. Aqui vocês podem ver na linha verde aqui liquidez e aqui embaixo o preço do Bitcoin. Então houve aí essa abertura aí em relação a liquidez global e preço do Bitcoin. Isso pode corrigir eventualmente. Então aqui a gente fala sobre três cenários, basicamente, que é um cenário de liquidez expandindo, liquidez andando de lado e liquidez contraindo, né? E sendo a primeira mais bullish para o preço do Bitcoin e a última mais bearish para o preço do Bitcoin. Então, primeiro cenário, considerando uma liquidez expandindo, M2 global, crédito, quantitative easing. Então, nesse caso, o Bitcoin tende a andar para cima dentro do canal e chegando aí a 180 a 200 mil dólares seria plausível. Se a liquidez, por outro lado, andar aqui de lado, né, estou me repetindo, mas se a liquidez andar de lado, então o Bitcoin pode lateralizar por meses e o Power Law espera o preço, não é obrigado que ele vá para lá, né? Então podemos ter mais lateralização caso a liquidez não aumente. Mas a gente já sabe aí que muito provavelmente o próximo presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, vai ser bastante favorável à queda de taxa de juros. Então há uma expectativa de queda de taxa de juros para 2026. Em cenário número 3, aqui liquidez contraindo o estresse financeiro, o Bitcoin pode perfurar bandas inferiores, que já aconteceu em 2018, 2022, lembrando que as quedas do Bitcoin geralmente são maiores. Geralmente a gente tem 70% a 80% de desvalorização aí no ativo, mas quedas menores aí podem acontecer em topos
topos não, em fundos locais, né? E talvez seja o que esteja acontecendo agora ali na faixa dos 80 a 90 mil dólares. Bom, então, não necessariamente uma questão de tempo, mas aparentemente as bandas mais prováveis de preço do Bitcoin estão em um patamar mais alto que podem chegar a 180 mil dólares em breve, né? O que favorece, então, uma liquidez marginalmente melhor, ouro e prata já andaram, Bitcoin ainda relativamente atrasado, estrutura de longo prazo está intacta. E o que trava? Então ainda temos juros um pouco altos nos Estados Unidos, o que pode mudar em 2026, aperto financeiro latente, risco de eventos exógenos, como crédito, geopolítica e por aí vai, né? Então, 183 mil dólares é um alvo estatisticamente coerente, não é inevitável, não é só esperar, né? Não necessariamente vai acontecer em breve. O Power Law mostra que o Bitcoin ainda não está caro no tempo, e a liquidez dirá se ele irá de fato chegar mais alto ou não. E agora eu quero falar também sobre a previsão do Citibank, que vai muito de encontro com o Power Law e também com a liquidez global. Então, post do Felipe De Martini no x.com, abre aspas. Citibank acaba de soltar sua previsão para o Bitcoin em 2026, que aparentemente é um ano muito interessante, aí já começou muito bem. Começamos com o pé direito, então target preço ali nos 180 mil dólares, mais especificamente 189 mil dólares, e é um banco, diga-se de passagem, com 2,6 trilhões em ativos, um dos maiores do mundo, então eles têm potencial não só para influenciar grandes players, mas para criar esse cenário devido à sua influência, e isso é o capital, 2,6 trilhões em ativos é mais do que todo o valor de mercado do Bitcoin, diga-se de passagem. Então é realmente uma notícia importante, porque são grandes players aí que fazem mercado nos Estados Unidos. E se eles estão tão otimistas assim em relação ao preço do Bitcoin, certamente eles têm várias informações sobre possibilidade de taxa de juros, sobre liquidez global e sobre tendências macroeconômicas nos Estados Unidos e também no mundo, né? Então, o que realmente significa esse target aí de 189 mil dólares para o Bitcoin em 2026 do Citibank? Então, é realmente uma notícia muito importante, não é apenas uma call de Twitter. Quando um banco desse porte publica um target, normalmente é cenário base ou bull case moderado. É construído em cima de fluxo institucional, como ETFs, bancos, wealth, regime monetário esperado em 25, 26, como eu falei, comparação com ativos monetários como ouro, M2, bonds, e bancos não costumam publicar cenários extremos publicamente. Ou seja, 189 mil dólares não é topo, é o preço que eles sentem confortáveis em defender. E aqui temos uma coincidência importante, né? Citibank, Power Law, liquidez convergindo. Então, muito interessante aqui essa convergência de três fatores. É como se os astros estivessem se alinhando, entre aspas, aí, né? Então, temos Power Law indicando 180 mil dólares, modelo de liquidez indicando 180 a 200 mil dólares, e agora o Citibank indicando 189 mil dólares. Então, quando modelos diferentes, de escolas diferentes, chegam à mesma faixa, isso não é acaso. É uma convergência de regime. Então, aparentemente, 2025 foi um ano de volatilidade, narrativas, expansão inicial, chegamos a máximas históricas, mas depois com uma correção, e 2026 pode ser um ciclo aí de maturação, absorção institucional e preço mais defensável para o relatório do banco. O Citibank não está tentando pegar o topo, está tentando não errar feio, e o que esse tipo de call costuma anteceder. Historicamente, quando grandes bancos soltam targets aí acima de 100 mil dólares, com um horizonte de 12 a 24 meses, o que vem depois são produtos estruturados, alocação silenciosa de clientes grandes, relatórios mais agressivos depois que o preço já andou, e o primeiro relatório nunca é o mais bullish. E onde está o risco da leitura, né? É claro, aquele velho risco da soberba, da ganância. Então, se o Citi falou 189 mil dólares, é garantido. E não é, né? É plausível se tivermos liquidez forte, se não tivermos uma crise sistêmica. Falamos já sobre a dívida dos Estados Unidos e do mundo que está crescendo. Temos uma bolha da dívida, isso aqui é um problema grave que pode estourar a qualquer momento, né? Não acontece só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E todo o sistema fiduciário está lastreado, digamos assim, nessa dívida. Então, é um grande problema. Podemos sim ter uma crise a qualquer momento, e essa valorização do Bitcoin, pelo menos no curto prazo, depende
manutenção da economia global, certo? Porque o Bitcoin ele é um ativo volátil, geralmente quando acontecem crises, acontece o fenômeno de flight to quality, que é voo, né, para qualidade, então geralmente o pessoal se agarra em dólar e talvez até ouro. O Bitcoin ainda é um ativo considerado de risco, pelo menos pela maior parte do mercado financeiro. Não por alguns bitcoinheiros, mas pela maior parte do mercado financeiro, sim. E ETFs continuando a observar a oferta. Então, são alguns fatores, não é garantido, obviamente, enfim, vocês já devem saber disso, mas é um cenário um tanto provável. Um dos maiores bancos do mundo basicamente está dizendo que se o regime monetário fizer sentido, o Bitcoin vai valer em torno de 190 mil dólares sem quebrar o nosso modelo. Isso legitima aí o range aí de vários modelos, mas não garante o resultado. Então, obviamente, 189 mil dólares não é profecia, é o preço que um banco global considera defensável se o regime continuar. Eu acho particularmente bastante provável termos um preço de 180 mil dólares ainda em 2026. Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, todo o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, mas é realmente uma projeção que parece ser bastante pé no chão. Eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Hoje é um grande dia, espero que vocês tenham um ótimo ano de 2026, porque até agora já está muito emocionante. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até o momento, fiquem à vontade na seção dos comentários, eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço.